Bem-vindo ao webinar analisando os efeitos dos transientes hidráulicos para modelagem de dispositivos de proteção. Meu nome é Douglas Miranda, sou Application Engineer da Bentley e nessa apresentação a gente vai focar em três partes. A primeira a gente vai falar um pouco sobre os transientes, o que causa esse fenômeno. Depois, quais são os riscos ao ignorar os transientes hidráulicos. E por fim, como podemos atenuar esses riscos. Nessa terceira parte, a gente vai apresentar como que o Bentley Hammer pode ajudar os engenheiros e técnicos a, a modelar redes para analisar dispositivos de proteção contra transientes nos seus sistemas. Então, começando pelas causas, o que causa os transientes? O transiente é um fenômeno que causa quando há uma mudança repentina na vazão na pressão, comparado a um fator chamado tempo característico, ou em alguns lugares como o período da tubulação, que é um cálculo que é o dobro do comprimento dividido pela celeridade de onda. Então, quando você tem, por exemplo, uma bomba, você tem dispositivos para interromper o fluxo, como as válvulas de retenção, ou até mesmo as suas próprias pás. Então, quando você tem uma queda repentina de energia, você pode ter uma oscilação bastante brusca na velocidade e na pressão do sistema, assim como numa turbina e numa válvula. Então, os transientes, eles comumente são causados através da manipulação direta ou indireta desses sistemas de maneira brusca. Então, pensando um pouco o que seria esse tempo característico ou período da tubulação, então o que significa? Após um fechamento de uma válvula ou um desligamento repentino de uma bomba, causa uma turbulência nas tubulações no qual as reverberações vão percorrer duas vezes o comprimento da tubulação de uma maneira rápida até o sistema voltar a uma normalidade que seria a, a vigência do regime permanente na tubulação. Então, quando você tem, o, por exemplo, um fechamento de uma válvula muito rápido e esse tempo de fechamento é inferior ao tempo característico ou período da tubulação, isso significa que há grandes riscos de ocorrer os transientes hidráulicos. E se for uma manobra, um fechamento de um registro ou uma válvula um pouco maior, ou seja, uma manobra gradual, não quer dizer que não haja riscos, mas os riscos são menores do que se for menor que o tempo característico. E se o tempo for muito maior, você vai estar numa zona de segurança melhor e os riscos de transientes são baixos nesse caso. Então, pensando agora no como que se calcula os transientes hidráulicos. Então, antes de abordar o Hammer, pensando no jeito simples de calcular, há uma fórmula, a chamada fórmula de Joukowski, onde a gente pode verificar só para entender a magnitude de uma carga de um transiente hidráulico, pensando numa tubulação de concreto, que são umas tubulações rígidas, onde os efeitos transientes são maiores. Então, por exemplo, se a gente tiver uma desaceleração, uma queda na velocidade repentina de 1 metro por segundo, a sobrecarga resultante é por volta de 100 metros. Então é uma carga muito grande que acontece no evento de transiente numa tubulação rígida. Quando é uma tubulação plástica, os efeitos são menores na mesma situação, mas também não devem ser desprezados. Agora vamos entender um pouco os riscos, o que acontece quando os transientes hidráulicos são ignorados. Então, há grandes riscos de haverem pressões positivas muito grandes no sistema, que são as sobrepressões. Então, com o acontecimento dos transientes, as tubulações podem se romper e as juntas podem se deslocar, acarretando em vazamentos ou até mesmo em grandes estragos no raio considerável ao torno da tubulação. O contrário também pode acontecer, pressões negativas altas
chegando a causar colapso nas tubulações e, pela pressão negativa, a entrada de contaminantes na rede pela diferença de pressão. E sempre lembrando que o risco de ter grandes acidentes nas pessoas que estiverem aos arredores são altos. Então aqui temos algumas ilustrações. Aqui no caso uma tubulação metálica onde teve a sobrepressão. Veja que mesmo em tubulações com grandes espessuras, o transiente acaba causando grandes danos. Aqui temos o deslocamento da tubulação em cima do apoio móvel. Outro exemplo de rachadura em tubulação metálica causada com sobrepressão. O rompimento de sistemas, aqui no caso do deslocamento de uma tubulação causando vazamento numa adutora. Esse é o exemplo típico de subpressão. Então, no caso, é uma tubulação onde ocorreu a pressão negativa e é como se fosse um canudo com sucção, fazendo que o tubo fique achatado. E aqui é um exemplo de uma junta de uma tubulação de plástico, onde essa mancha amarela é o resquício de quando teve a subpressão, a pressão negativa, e entrou através dessa parte, dessa fissura, areia e sedimentos e sujeira na rede. Então essa é uma comprovação da entrada de contaminantes na rede. Algumas situações onde a falsa sensação de segurança acontece, por exemplo, quando a gente tem em regime permanente algumas situações onde a velocidade é baixa e entende-se que não há perigo de transiente, mas não é verdade, é uma sensação falsa de segurança, pois a variação da pressão pode acontecer bruscamente só com o fechamento repentino de uma válvula. Então, não é uma regra que vale. Por exemplo, quando tem sensores, eles não mostram pressões altas na rede. Então, será que não vai acontecer o transiente? Só que tem a falsa sensação no que se diz respeito a o sensor vai captar essas pressões altas, pois as pressões no fenômeno de transientes acontecem muito rápido. Então, às vezes, os sensores não têm a capacidade de fazer a leitura para captar essas rápidas variações de pressão em grandes magnitudes. E às vezes pode pensar, então eu vou me precaver instalando tubulações mais fortes e mais espessas. Mas isso pode até piorar as coisas, pois se você aumenta a espessura e deixa uma tubulação mais rígida, a celeridade da onda é maior e isso pode acarretar em transientes em sobrepressões ainda maiores. E a gente tem que pensar, o nosso sistema está vulnerável? Por exemplo, temos geradores de energia, então a gente está resguardado, mas tem um problema. Os geradores de energia, eles demoram um tempinho para funcionar depois da queda de energia. E nesse espaço de tempo, nesse ato de tempo, é onde vai acontecer um transiente, porque o transiente acontece e o tempo é em torno de segundos, passando em 1 ou 2 minutos. E até o gerador entrar na ação, já é tarde demais. Um sistema que nunca falhou não quer dizer que ele nunca vai falhar. Então quer dizer que quando um sistema tem bastante tempo de uso, com o desgaste e a depreciação, os riscos podem também de transientes podem aumentar. E quando a gente tem uma falha numa rede, isso acarreta em mais custos, pois há interrupção e acidentes. Então, os riscos dos transientes nunca podem ser ignorados. Então, como a gente pode atenuar, mitigar esses riscos dos transientes nas redes? Então, com o passar do tempo, a parte de cálculo foi tendo um avanço tecnológico. Então, antigamente tinha-se o uso de ábacos, métodos gráficos para verificar qual que era melhor dispositivo, qual era a melhor peça para você fazer a análise hidráulica do dispositivo e a ação contra o fenômeno de transientes. E antigamente os modelos computacionais eram requisitados em sistemas com alta complexidade e acarretando em altos custos. Mas com o avanço, já podemos pensar que um modelo hidráulico, por exemplo, utilizando o Hammer, que tem um custo baixo, pode ser aplicado em qualquer situação. Então ele pode abranger qualquer situação
independente da complexidade do sistema e também o tamanho do custo, o custo do projeto em si, o tamanho dos ativos do sistema. Então, a análise hidráulica não pode ser dispensada, pois ele ajuda muito o engenheiro a tomar as decisões para modelar os dispositivos de proteção. Então, pensando agora no Hammer, o Hammer é um software da Bentley visando a modelagem hidráulica dos transientes hidráulicos. Então, para os usuários que já conhecem o AutoCAD, eles vão perceber que a interface ela é muito semelhante, para não dizer quase a mesma. Então, o arquivo que o Hammer trabalha é o mesmo formato do que o AutoCAD e o AutoGENS. Então, isso facilita muito para os usuários que já fazem a modelagem operacional em regime permanente, onde já pode passar para o Hammer sem precisar fazer nenhuma conversão, já que os dois adotam o mesmo banco de dados. O Hammer adota a utilização do método das características para fazer o cálculo matemático e hidráulico do fenômeno ao longo dos tempos. O método das características é tido como mais preciso, pois ele calcula todos os resultados, não somente nos nós, nos nodos, nos nós, nos pontos nodais da rede, mas sim também ao longo da tubulação. E isso é muito bom, pois você pode verificar resultados hidráulicos onde necessariamente você não colocou o nó, enquanto em outros métodos, se você esquecer de colocar um nó no ponto e lá naquele ponto A, por exemplo, uma cavitação, você não vai ter o resultado correto. O, o Hammer também adota o uso de, assim como o AutoCAD e o AutoGENS, múltiplas plataformas. Então você pode utilizar o Hammer diretamente sob o Windows, ou você pode optar por rodar integrado ao CAD da Bentley, o MicroStation, o ArcGIS ou o AutoCAD. E quais os tipos de problemas que podemos analisar e resolver junto ao Hammer? Então, através do algoritmo do Hammer, a gente pode verificar quais são os transientes através do sistema que podem ocorrer de acordo com um evento de parada repetida de uma bomba ou fechamento brusco de uma válvula. A gente pode verificar os gráficos com as envoltórias sobre pressões e subpressões na rede e analisar os riscos associados com a contaminação através da intrusão de sujeiras e elementos do solo dentro da rede. E com a ferramenta de analisar múltiplos cenários dentro do mesmo arquivo, a gente consegue facilmente dentro do Hammer fazer a análise e simulação de diversos dispositivos como ventosas, RHOs, tanques de alimentação, chaminé de equilíbrio e verificar qual que é o melhor dispositivo e qual que é a sua melhor localização. E também podemos verificar através da mudança do tempo de abertura e fechamento ou acionamento e desligamento de bombas e válvulas, qual que é a melhor operação para prevenir os transientes hidráulicos. E através dos nossos gráficos e também mapas temáticos por cor, podemos verificar através de cores ou relatórios os locais onde estão tidos os maiores riscos de quebra de tubulação, através do fenômeno dos transientes. Vamos agora analisar um estudo de caso de aplicação do Hammer. Nesse caso, a gente vai verificar como que os transientes acontecem numa situação onde há a separação de coluna. Esse evento é onde acontecem os piores transientes. Quando você tem o descolamento da coluna e depois o colapso da bolsa de ar, é o exato momento onde tem os maiores picos de pressão e subpressão do sistema. Então, com essa mecânica que tem um tempo para acontecer, a gente pode já tomar a seguinte conclusão, que o transiente nem sempre acontece no momento que há o desligamento ou fechamento da bomba. Então, através do Hammer, a gente pode simular um sistema e verificar através de perfis animados os gráficos das envoltórias. Então, nessa imagem, a gente tem um exemplo de um gráfico extraído do Hammer. Então, aqui a linha preta é a linha pesométrica, aqui
no instante inicial em regime permanente, em verde é a cota do terreno, em vermelho é a envoltória de subpressão e em azul a envoltória de subpressão. Então, verificando esse gráfico de forma animada, a gente pode ver, nesse caso, onde a bomba vai desligar depois de 5 segundos, olhando na barra superior, ao dar 5 segundos a gente vai verificar o movimento da linha pesométrica e a gente vai verificar um ponto alto aqui no começo da rede, na esquerda. E nesse ponto, a gente vai notar que a linha preta, a linha pesométrica, vai ficar muito tempo abaixo da linha do terreno. É nesse momento que começa a formar a bolsa de ar. Então aqui no caso, tendo essa situação, a gente vai ter a formação da bolsa de ar e quando acontece o, o aumento dessa pressão, ou seja, o colapso da bolsa, esse momento é onde tem a maior carga dos transientes, causando essa reverberação bastante alta. Então, nesse sistema, a gente pode, através do Hammer, simular a mesma rede, só que adicionando um dispositivo de proteção, no caso um tanque hidropneumático, para recalcular as análises. Adicionando agora o dispositivo de proteção no modelo do Hammer e recomputando o cenário, a gente verifica naquele mesmo perfil agora as envoltórias, no caso a linha de subpressão, a linha azul, acima do terreno na região do tanque hidropneumático. E também podemos verificar que as sobrepressões em relação ao terreno são menores do que no caso anterior sem o dispositivo. Então, nesse caso, a adição do tanque de pneumático ajudou a regularizar as pressões ao longo do transiente hidráulico. Agora, através de uma demonstração, vamos verificar a análise do fenômeno dos transientes utilizando o Bentley Hammer. Então, aqui, pegando um arquivo proveniente de uma modelagem em regime permanente no AutoCAD ou no AutoGANs, a gente pode fazer a rodada do Hammer sem fazer nenhuma espécie de importação ou exportação. Então aqui no caso é um sistema onde ele está captando água de uma lagoa e bombeando até aqui em cima, até uma estação de tratamento de água. Então a gente pode simular nessa rede o paro da bomba, no caso é uma bomba com 12 polegadas de diâmetro, depois de 5 segundos. Então fazendo a computação no Hammer, a gente pode abrir aqui o nosso perfil de envoltórias. Aqui eu vou escolher a envoltórias de pressão, justamente da linha que vai da lagoa até a estação de tratamento de água, e abrir aqui o nosso perfil. Veja que a linha azul, que é a linha de envoltório de subpressão, ela está embaixo durante todo o perfil embaixo do terreno. Então é um caso onde tem alto índice de pressões negativas na rede. E fazendo o play aqui no perfil, então depois dados os 5 segundos, quando a bomba desligar, a gente vai verificar que ao longo de toda a simulação as pressões ficam abaixo do terreno, pressão abaixo é negativo, né? Até voltar de novo ao regime permanente. Então o que a gente vai ensaiar nesse arquivo? A gente vai rapidamente inserir nesse ponto da rede, que é o nó 170, esse nó, se a gente olhar de novo no perfil, seria um nó exatamente após a bomba, aqui nessa região. Então a gente vai simular a inserção de um tanque pneumático nesse ponto e fazer a recomputação e verificar como é que ficam as envoltórias após a inserção. Estou colocando aqui o elemento através da barra de elementos do Hammer, a gente consegue colocar, inserindo, isso aqui é uma das formas de inserir um elemento, clicando sobre um outro elemento nodal, assim o Hammer vai transformar um elemento para o outro. Se já tivesse dados como a cota do terreno, esse dado seria transferido de um elemento para o outro. Então aqui no caso eu vou colocar o volume do tanque, então aqui no caso eu vou colocar em metros, né? Então veja a facilidade de trocar aqui as unidades. Então, vou colocar aqui em metro cúbico. Esse aqui é o tanque
pega os dados através do fabricante ou através da acessibilidade do engenheiro. 12 polegadas, que é a tubulação interna, o diâmetro interno da entrada do tanque. E vou estimar um volume de gás inicial em torno de 0,85 metros cúbicos. Colocando aqui mais casas decimais para ajudar na visualização. E agora eu vou fazer a recomputação do cenário. Abrindo o mesmo perfil, agora podemos verificar que com a entrada do RHO a gente vai ter agora essa linha de envoltória acima do terreno, fazendo com que a situação seja melhor do que a situação anterior. Então, através do Hammer, veja como que é fácil você inserir os dados do dispositivo e você verificar a simulação. Então, isso é um apoio muito grande ao engenheiro para facilitar nas suas tomadas de decisão. Seja ela definindo qual que é o dispositivo adequado, o local e os seus dados de entrada, como diâmetro, volume, etc. Como conclusão, através desse webinar, podemos ver que os riscos que os transientes trazem a um sistema de transporte de fluido, eles não podem ser ignorados. E a análise desses transientes podem ser usados para identificar os riscos, para assim o engenheiro, o técnico, desenvolver as suas estratégias de proteção através de dispositivos. E o Hammer vai auxiliar exatamente nessa forma para verificar qual que é o melhor dispositivo e através da fácil interação com o usuário, a melhor característica física do mesmo. Agradecemos o seu tempo e até o próximo webinar. Obrigado.